Olá pessoal, então dando continuidade aqui à nossa disciplina de sistemas estruturais, né? Na última aula nós vimos ali um pouco da introdução sobre o que é sistema estrutural, como que a gente pode fazer, aquela introdução, uma contextualização geral ali na questão da melhor escolha de estrutura. Agora vamos ver um pouco sobre as ações dessa estrutura, o que a gente precisa resolver, né? O que a gente precisa ver na estrutura para a gente poder calcular, dimensionar isso. Lógico que, como eu falei para vocês, nós não vamos aqui nessa nossa disciplina, não vamos sair daqui calculistas, né? Vocês são técnicos em edificações, então eu não vou entrar no mérito do cálculo estrutural, e sim vou dar uma base para vocês entenderem, né, o funcionamento da estrutura. Então, para isso, a gente precisa saber o que age nessa estrutura, o que nós temos nessa estrutura para que ela possa agir ali. Então nós temos as ações que ocorrem na nossa estrutura. Essas ações são as ações da própria natureza em si, que ocorre na nossa estrutura. Então os esforços que vão buscar fazer com que essa estrutura resista, né? Então tá ali, na foto vocês podem ver, né? O coqueiro, ele corre risco, eu acredito que esses coqueiros eles estão ali escorados, como vocês podem ver, devido ao excesso de vento. Mas eu acredito que eles estão escurados porque eles foram recentemente plantados. Se vocês olharem ali os outros coqueiros, estão todos de pé. A estrutura do próprio coqueiro em si, ela já foi, né? A própria natureza já projetou ela para que ela absorvesse todo esse esforço de vento e se mantesse ali de pé. Você pode ver que ele é bem esguímio, né? O caule dele aqui, ó, reto, né? As folhas alongadas ali para que o vento passe por elas e torça elas sem, né, danificar o próprio caule. Pode ver que ali, ó, nós temos alguns coqueiros no fundo, eles estão recebendo o mesmo esforço de vento e não estão nem se entortando, né? Somente as folhas. Então a natureza já pensou, né? Ela, podemos dizer assim, ela viu que o coqueiro ia estar lá na beira do mar, propício a muito vento, e ela já projetou o coqueiro de forma que resista a isso. Então, voltando, né? O que é isso, né? Essas ações, né? Na natureza, todos os corpos estão sob ações do meio ambiente. Então, nós temos ali a ação do vento, chuva, os terremotos, né? Os abalos sísmicos, os tornados. Tudo isso vai fazer com que a própria natureza coloque, né, dentro do seu projeto, podemos dizer assim, que ali os elementos absorvam esses esforços e resistam a eles, né? Então essas ações elas são representadas pela gravidade, né, que age sobre o nosso corpo, mantém nós firmes no chão, temperatura que faz com que o corpo aumente ou diminua. Então se eu tenho o calor eu vou expandir, se eu tenho frio eu vou retrair. Os impulsos hidrostáticos, né, que são as forças que o corpo recebe ali quando ele está totalmente imerso, né, submerso na água. Quando você pula na piscina, a tendência é que para você poder expulsar a água que você vai tomar o lugar, né, aquela velha notória, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, para o que você espelha essa água, você tem um esforço, né? A própria água está querendo se manter ali, então nós temos ali o empuxo hidrostático. Tem o sismo, né? Vento, né? Que são adicionados aos fenômenos da gravidade. Então, os terremotos aí acontecem muito, né? Como eu falei para vocês na aula passada, a questão do Japão, né? Todas as estruturas lá no Japão eles já estão projetando elas para absorver a questão dos terremotos. Então, pode ver que quando dá um terremoto lá, já não é mais tão notícia, podemos dizer assim, porque os prédios já não estão mais caindo. Antigamente dava um terremoto e devastava a cidade inteira, né? Em alguns países ainda que não estamos preparados, né? Esses países não estão preparados para absorver esses terremotos, então a tendência deles realmente é eles perdendo todas as residências, cair tudo, porque devido à questão da obra não estar preparada, né? Já no Japão eles estão preparando, né? Então diversos edifícios lá já têm dispositivos contra sismos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a questão do vento. Antigamente a gente tinha um vento de 80 quilômetros por hora, desculpa, 80 metros por segundo, esses ventos. A norma de ventos ela previa isso. Hoje já aumentou, se eu não me engano é 120, né, metros por segundo. Então a gente precisa projetar já. Antes eu precisava, pela norma, as estruturas abaixo de 3 pavimentos eu não precisava adicionar carga de vento. Hoje, dependendo da estrutura, eu já preciso adicionar ela, mesmo que ela seja térrea. Por exemplo, um barracão, se eu fizer um barracão, por mais que ele seja uma edificação baixa, ali, uma edificação térrea, eu preciso pensar na questão do vento, principalmente se for em estrutura metálica, porque ele vai sofrer uma ação muito grande do vento, né? E sendo alguns desses fatores facilmente perceptíveis e outros não, né? A gente percebe muita coisa, a gente não vai perceber. Então é comum, né? Vocês nem sabem, muitas vezes, né? Talvez nem sabiam que tinha ali o empuxo da água, a gente tem o empuxo da terra, né? Que a fundação da edificação sofre, né? Então podemos dizer aqui, né? Temos aí uma foto, a famosa Torre de Pisa.
essa torre de Pisa, ela inclinou, né, devido ao empuxo da Terra, a própria fundação dela, o solo ali era mole, ela não resistiu, inclinou e ela não caiu, né? Então, o peso dela, né, se você aqui um exercício, vocês devem ter visto alguns exercícios de física, né? O pessoal calcula aí a força-peso, por que ela não cai e tal. É tudo explicado. E essas ações são causadas, né? As ações são as causas que provocam os aparecimentos dos esforços ou as deformações das estruturas, ou seja, as patologias que vocês vão ver aí na disciplina de patologia com o professor Marcelo. Então tá aqui, ó. O prédio, né, ele não caiu, mas também acho que ninguém mora ali, né? Porque eu já não me arriscaria nem passar muito perto dele. Então isso aí foi devido aos esforços. Muitas vezes a fundação, né, trabalhou, o prédio cedeu, ou muitas vezes a própria estrutura em si não foi suportando a carga, né? Então você pode ver ali que são tudo paredes, né? Então ela não suportou a carga da parede. Um baita erro de execução ali. Então, quando há aplicação de forças, diz-se que essas forças são ações diretas e quando há deformações impostas em uma estrutura, essas originam dos esforços na estrutura. Diz que essas deformações geram ações indiretas. A relação tempo, as ações podem ser dos seguintes tipos. Então, o que acontece? Nós temos as ações que vão ser impostas na nossa estrutura, né? Esses esforços, elas vão causar essas deformações. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós temos as ações permanentes, né? O que seriam essas ações permanentes? São aquelas que ocorrem, né, com valores constantes ou de pequena variação, em torno do valor médio, né, durante a vida útil. Então essas ações elas sempre vão estar ali presente na nossa estrutura. Uma delas é o peso da própria estrutura. É uma coisa que você não tira. Quando a gente dimensiona uma estrutura, eu já prevejo, né, toda a questão do peso, das cargas que vai ter nessa estrutura. Então, assim, eu tenho o peso do concreto, do aço, a estrutura em si, ela pesa, né? Então, é comum, quando a gente vai fazer uma estrutura, eu preciso pensar qual vai ser o esforço que essa estrutura vai ter. Então, eu tenho essas cargas permanentes, que são as cargas que vão sempre estar ali. Por exemplo, uma laje. Não é só a laje que eu preciso pensar, né? Porque eu tenho o peso da laje, que seria os ligotes, seria a lajota, seria o aço que vai ali. Também teria a questão do concreto, que dá sobrecapa. Mas eu tenho também o contrapiso, tenho o piso, que eu preciso pensar que isso é uma carga que vai estar sempre ali. Muitas vezes acontece, né, a gente executa uma obra e o cara faz uma reforma. Então, digamos que o cara dimensionou o piso ali para uma camada de 5 centímetros, e aí numa reforma o cara vai lá e faz um sobrepiso em cima e coloca mais 5. Poxa, ali já vai poder ter um problema, né? Por quê? Porque eu estou aumentando essa carga permanente para uma carga superior. Isso a gente precisa pensar muito, né, quando a gente vai fazer uma reforma. Vocês já viram aí vários noticiários na TV que muitas obras caem, né, devido à reforma. O pessoal vai lá e não pensa, né, e muitas vezes não tira um pilar, mas coloca um esforço, uma carga muito grande na laje, a laje cede. Se a laje ceder, é possível aí a obra virar ao colapso. Nós também temos as ações variáveis, que são aquelas cujos valores variam significativamente, né, durante toda a vida da construção. Então, uma delas é o vento, né? Eu tenho ali a carga de vento sempre variando, né? Então, pode ver aqui na foto, uma foto muito bacana, seus ventos intensos lá na costa da Flórida. Então, dá para ver ali o efeito dele sobre os edifícios. Então, a gente precisa prever isso. Eu posso ter, né, ontem mesmo, aqui em Medianeira, teve um baita de um vendaval, né, arrancou árvore, caiu árvore, e fez um estardalhaço, muitos telhados não resistiram. Então eu preciso pensar. Então a gente dimensiona já a estrutura, colocando essas cargas de vento, não que ela vai acontecer sempre, né? Então muitas vezes isso causa assim aquele exagero que o pessoal costuma dizer, o cara dimensiona demais, olha o tamanho desse pilar, o tamanho da viga. Mas é que foi pensado, né? Poxa, é uma situação que possa ocorrer. Imagine se eu fosse dimensionar um prédio alto e digamos que teria uma ação variável aqui, um terremoto. Poxa vida, eu precisava pensar nisso, então ia encarecer minha obra. Então eu tenho que pensar muito, né, o bom senso nessa questão, né? A obra vai sofrer com vento, tenho muito vento, então eu preciso fazer esse estudo para poder dimensionar minha estrutura. E tem as ações excepcionais, que são aquelas que têm duração extrema e curta, né? Muita probabilidade, muita baixa probabilidade de ocorrência durante a vida da construção, entretanto deve ser considerado no projeto de determinadas estruturas, né? Por exemplo, uma explosão, né? O terremoto, como eu falei para vocês, né? Então preciso pensar, ou, por exemplo, lá nos Estados Unidos quando teve ali aquele evento das Torres Gêmeas, lá no Pentágono, hoje eles já estão pensando, né? Quando o cara faz uma estrutura alta, lá nos Estados Unidos, eles já estão pensando que essa estrutura precisa absorver, por exemplo, uma explosão que vai acontecer. Lá no Japão, ele já prevê a questão do terremoto, apesar que ela é constante, né, já está quase que como permanente.
Mas em alguns países, por exemplo, aqui no Brasil, é comum a gente deixar de pensar no vento, a gente usa, não usa ele como excepcional, né? Que ele é uma variável. Mas possa acontecer de eu não ter colocado e ter dado um vendaval, né? Uma vez teve o pessoal disse que foi um ciclone, um tornado que passou por aqui e derrubou várias torres. Essas torres já são pensadas prevendo a questão da carga de vento. Mas foi uma carga excepcional, foi uma carga exagerada. Ela não estava prevendo isso, porque se o cara prevê isso como se fosse constante, aí as torres ficariam muito caras. Então muitas vezes acontece. A questão, por exemplo, né, que a gente prevê a questão de pontes, né? Muitas vezes o cara dimensiona a ponte para um determinado tipo de veículo, né? Muita coisa aconteceu. Aqui no Paraná teve uma ponte, acho que foi na Regis Bittencourt, que ela começou a ceder, devido ao quê? O aumento da carga dos caminhões. Então, na época foi dimensionada, na ponte antiga, ela foi dimensionada para uma carga, de repente, a carga dos caminhões hoje, poxa, antigamente o caminhão carregava 20 toneladas, hoje está carregando 60, 80 toneladas. Então, essas pontes precisam ser vistas. É comum a gente estar andando numa rodovia e ver uma ponte velha estacionada do lado lá, que não está sendo usada, e uma ponte nova. Por quê? Porque aquela ponte ela já não resiste mais, ela não tem essa previsão de carga, né, para esse aumento de carga dos caminhões. Então, essas cargas excepcionais precisam ser pensadas, né, e muitas vezes a gente precisa estudar bem para ver se elas realmente são necessárias ser adicionadas no nosso cálculo estrutural, porque isso vai gerar um custo na estrutura, né, e esse custo ele vai ser permanente ali, né, vai exagerar um pouco no nosso dimensionamento. Então, temos as combinações dessas ações. Então, as ações essas permanentes são consideradas em sua totalidade, né? Já das ações variáveis são consideradas apenas uma parcela delas, né? Que elas vão produzir um efeito desfavorável para a segurança da estrutura. Então, eu não vou considerar 100% disso tudo. Então, nessa questão das combinações, a gente combina as ações permanentes com as variáveis, com as excepcionais e faz todo um estudo para poder dimensionar a nossa estrutura. Então, é importante a gente lembrar que as ações incluídas em cada combinação devem ser consideradas como seus valores representativos e multiplicadas pelos respectivos coeficientes de ponderação, né? Como a gente fala, nós temos o coeficiente de segurança dentro da estrutura. Muitas vezes as pessoas olham o projeto e falam, nossa, que exagero, isso. Mas é que a gente precisa pensar na questão da segurança. Eu preciso, quando eu for dimensionar uma estrutura, eu preciso pensar, opa, peraí, eu tenho que colocar um coeficiente de segurança. Eu não vou trabalhar no estado limite último de aí fugiu o estado limite último de uso dessa estrutura. Eu preciso ponderar ali e colocar um coeficiente de segurança. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, né, é a questão da fundação, principalmente quando a pessoa não faz ali um SPT, não faz ali uma sondagem no terreno. Como que eu sei o que esse terreno resiste? Então ali muitas vezes há um exagero, né, que a gente fala, mas é o coeficiente de segurança. Poxa, eu chego lá, o cara não tem para mim uma sondagem, eu não sei quanto que esse solo resiste, né? Não sei onde que eu vou atingir uma rigidez desse solo que vai, né, suportar a carga do meu edifício. O que eu faço? Eu exagero, né? Extrapolo um pouco ali, boto lá uma estaca, que muitas vezes poderia ser uma estaca de 4 metros, eu coloco uma estaca de 8 metros, 9 metros, porque eu desconheço. E aí o que acontece? Eu estou indo a favor da segurança. Lógico que vai doer lá no bolso do cliente, mas eu estou me garantindo, né? Por quê? Porque o cliente não quis pagar ali uma sondagem. Então, essas ações a gente precisa pensar bem, né? Elas existem, né? E a gente tem que dimensionar nosso prédio pensando, né, combinando todas elas. Como eu falei para vocês, uma questão do vento, né? A gente precisa pensar muito, principalmente quando é uma estrutura metálica. As estruturas metálicas são sempre bem susceptíveis ao vento, estruturas de madeira já não são tanto, né? Que a madeira se torce, retorce, mas ela ainda se resiste mais que o aço. Que o aço é muito fácil dele torcer, dele cair, dele fambar, ok? Então, nós ficamos por aqui. Né? Nas próximas aulas a gente começa a atuar um pouco mais na questão dos tipos de estruturas, né? Vamos falar um pouco da estrutura de concreto, da estrutura de aço, de madeira e ver os tipos de estrutura, como que a gente usa isso tudo, o que dá para fazer. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui na nossa aula, né? Então, ficamos, né, essa aula é mais para vocês entenderem um pouco das ações. Nós vamos ver depois os esforços, né, que existem, que seria momento fletor, cortante, tudo isso a gente vai ver aí no decorrer da nossa disciplina. Beleza? Abraço, até mais.